Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 6. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Quero pedir ao pastor Júnior para fazer essa oração por nós, para que Deus possa nos abençoar. Nessa noite, nós vamos encontrar uma boa terra, onde essa palavra vai cair, vai morrer, vai ressuscitar e frutificar para a nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título da minha pregação hoje é Jesus Cristo. Apenas isso. O título da minha pregação é Jesus Cristo. Meu objetivo é mostrar que sem Jesus não há cristianismo. Sem Jesus não há cristianismo. O cristianismo, ele se estrutura a partir de dois grandes fundamentos. Grave isso. O cristianismo se sustenta sobre dois fundamentos: Jesus Cristo e a Bíblia. Jesus Cristo é o fundamento, o princípio fundamental ou arquitetônico do cristianismo. O cristianismo se estrutura em cima de Jesus. Tirou Jesus da base do cristianismo, nós não temos mais cristianismo. Então o cristianismo fundamenta-se na pessoa de Jesus. É interessante porque um dos grandes teólogos do século XX, John Hick, um teólogo inglês, professor da Universidade de Princeton, o primeiro livro que eu li dele foi na década de 80, chama Filosofia da Religião. E o John Hick, ele desenvolve uma teologia das religiões, onde ele diz que nós tínhamos que parar de falar de Cristo e começar a falar de Deus. Em que sentido o John Hick quis dizer isso? Ele quis dizer que Cristo é uma peculiaridade do cristianismo. E se nós queremos dialogar com as outras religiões, eu preciso tirar Cristo do centro. Porque Cristo fala de cristianismo. Mas Deus é um termo mais genérico que pode se aplicar a todas as religiões. Todas as religiões têm seu Deus. Então a hipótese básica de John Hick é: vamos falar mais de Deus do que de Cristo. Porque Cristo limita o diálogo, Cristo nos separa. John Hick, em certo sentido, está certo. De fato, Cristo é uma peculiaridade do cristianismo. Mas em outro sentido, John Hick está errado, porque nós jamais podemos abrir mão de Cristo como Deus e como centro do cristianismo, para dialogar com qualquer religião que seja. Então John Hick entendeu que o centro do cristianismo é a pessoa de Jesus. Paulinho, no capítulo 3 de 1 Coríntios, vai dizer que nós não lançamos outro fundamento, não tem outro fundamento para colocar que não seja Cristo. Quando nós pregamos, disse Paulinho, colocamos o fundamento Cristo. Não dá para trocar o fundamento. É por isso que a igreja tem que cantar Cristo. A igreja tem que pregar Cristo. A igreja tem que dizer para o mundo quem é Cristo, o que ele vem fazer, porque essa é a mensagem central do cristianismo. Nada pode substituir Cristo. Ele é absolutamente suficiente e indispensável para a nossa vida. Porém, o cristianismo se sustenta sobre um outro pilar. O primeiro princípio
é o princípio fundamental, o princípio arquitetônico, Cristo. Sobre ele fundamenta o cristianismo. Mas há um segundo princípio, que é a Bíblia. A Bíblia, ela é o princípio. Vou falar uma palavra difícil aqui, para quem acha que eu falo difícil, eu vou explicar. A Bíblia é o princípio epistemológico do cristianismo. Vamos explicar a palavrinha para ninguém ficar desesperado? A palavra episteme no grego é conhecimento. Lógico é estudo. Quando eu digo que a Bíblia é o princípio epistemológico do cristianismo, eu estou dizendo que a Bíblia é o princípio de conhecimento do cristianismo. Qual é a pergunta principal feita na epistemologia? Estudo do conhecimento. Qual é a pergunta principal? Grava essa pergunta. Como sei o que sei? Essa é a pergunta. Como é que eu sei o que sei? Como é que eu sei que Cristo é fundamento do cristianismo? Como eu sei o que sei sobre Deus? O que sei sobre a igreja? Como eu sei o que sei sobre todo o que diz respeito ao cristianismo? A Bíblia. Então, se eu tenho um princípio fundamental que é Cristo, eu preciso agora de um princípio epistemológico, um princípio de conhecimento que é a Bíblia. A Bíblia é o óculos que nós temos para enxergar o que Deus quer que a gente enxergue. Nós precisamos entender que sem esses dois princípios o cristianismo acaba. Ah, o meu princípio é só Cristo. Isso é perigoso. Porque eu te pergunto, qual Cristo? Você sabe qual Cristo? De que Cristo você está falando? Qual é a fonte de informação que você tem sobre Cristo para falar para mim? Vou repetir aqui algo que já disse nessa igreja. Quando eu era pastor na cidade de Luz, eu conversava muito com o presidente da confraria espírita, dialogava muito com ele, estive lá na confraria espírita, entrei lá, bati papo com ele, e um dia eu estava batendo papo com a vice-presidente da confraria espírita, e ela me disse que eles eram cristãos. Eu disse para a vice-presidente da confraria espírita, vocês não são cristãos. Ela, como assim, pastor? Nós falamos de Jesus. Nós lemos a Bíblia aqui na confraria espírita. Nós somos, portanto, cristãos. Eu disse para ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não acredito na reencarnação. Não acredito na lei do karma. Eu posso dizer para você que sou espírita? Ela falou, não, você não é espírita. Mas por que eu não sou espírita? Porque você não crê na lei da reencarnação e na lei do karma. Exatamente, concordo com você, eu não sou espírita. Agora, você disse que é cristã. E eu vou provar que você não é cristã. Porque, para vocês, como que as pessoas são salvas? Elas são salvas por um processo de reencarnação. Eu passo por uma evolução espiritual. Qual é o karma? Eu nasci pobre, é o seu karma. Né? Entendeu aí? Para o espírito, você é pobre, é o seu karma. Ninguém gosta de você, é seu karma. Você é feio, infelizmente é o seu karma. Né? Você está pagando nessa vida o que você fez lá na rua. Você foi tão ruim lá na vida passada, que você nasceu feinho para pagar para todo mundo que você fez no passado. Faz coisas boas, melhora a sua vida aqui, porque na próxima reencarnação, quando você nascer de novo, você pode nascer rico, bonito, ser amado por todos. Disse isso para ela. Bom, se de fato esse é o processo de salvação, morrer, reencarnar, até que o meu espírito atinja um estado de evolução espiritual, que eu não precise mais reencarnar e fique por lá, e para vocês Jesus é um espírito que atingiu esse grau maior de evolução e portanto ele não precisa mais de reencarnar. Se de fato isso é salvação, você não é cristão. Porque para o cristianismo a salvação ela é substitutiva. Eu não posso salvar a mim mesmo, não tenho capacidade de salvar a mim mesmo, então Jesus Cristo vai para a cruz e morre no meu lugar.
e me salva de maneira definitiva, de forma que eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. E nem preciso reencarnar. Mais do que isso, quando eu morrer, eu já vou para a presença eterna de Deus. Ela falou, eu não creio nisso. Então você não é cristianismo, não é cristã. Essa é a essência do cristianismo. A morte substitutiva de Cristo. Se você não crê nisso, você não é cristã. Ela pegou, olhou para mim e falou, nesse sentido, pastor, eu não sou cristã. Concordo com o senhor. Portanto, queridos irmãos, quando eu pergunto qual é o seu Cristo, você precisa me dizer como você sabe que Cristo é assim ou não é assim. A fonte epistemológica, a Bíblia. Entenderam o que é princípio fundamental e princípio epistemológico? Quem não entendeu? Vamos entender, né, gente? Acho que foi bem claro, ok? O texto que nós lemos, portanto, Filipenses, juntamente com Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, são os dois textos do Novo Testamento chamados de hinos cristológicos. Provavelmente, alguns acreditam que na igreja primitiva eles cantavam esses versos de 6 a 12 aqui, eram cantados, 6 a 11, eram cantados na igreja. E Paulo então pegou esse hino e adaptou esse hino e trouxe esse hino e colocou como mensagem para a igreja de Filipenses. A essência desse hino cristológico que vai do 6 ao 11, e o outro hino cristológico está em Colossenses 1,15, a essência dele é mostrar a obediência plena de Cristo. O tema dos versos 6 até o 11 é mostrar a obediência plena de Jesus. Portanto, nesse texto, eu acredito que nós encontramos aqui 3 fases da vida de Jesus. Eu consigo ver nesse texto 3 fases da vida de Jesus. Essa é a minha dedução desse texto. E essa é a minha pergunta básica. Quais são as fases de Cristo que podemos deduzir desse texto de Paulo? E é sobre essas fases que eu quero falar com vocês nessa hora. Qual é a primeira fase? É a fase que vai do trono do Pai até a manjedoura. Essa é a primeira fase de Cristo. A fase que vai do trono do Pai até a manjedoura. É isso que nós vamos ver no versos 6 e 7. Que embora sendo Deus, olha aí, pois embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele começa dizendo, sendo Deus, olha aqui, porque embora sendo Deus, ele já começa fazendo uma afirmação fundamental. Jesus é Deus. Ele já começa falando do Jesus no trono. Ele já começa falando de Jesus na glória. Embora sendo Deus, você é Deus. Essa é a afirmação principal do texto aqui. Embora sendo Deus. Quais são as considerações? O que nós podemos aprender aqui nessa primeira fase? Primeiro, sobre a pré-existência de Cristo. Sendo Deus. Você é Deus. Aqui nós temos uma questão importante. Por exemplo, no catolicismo popular, e eu vou falar aqui de catolicismo popular, para contrapor ao catolicismo não popular, que é o defendido pelos teólogos católicos. No catolicismo popular, as pessoas não conseguem compreender a relação de Maria com Jesus, porque no catolicismo popular e para os religiosos populares, Maria é a mãe de Deus porque Jesus passou a existir a partir dela. Eles têm dificuldade de olhar para Jesus como um ser pré-existente, que já existia antes de Maria, que já existia para além de Maria. Eles têm dificuldade. Quando você vai conversar com eles e falar, não, Maria é mãe de Jesus enquanto homem, mas não é mãe de Jesus enquanto Deus, porque Deus é antes de Maria. Eles não conseguem assimilar isso, porque eles não conseguem entender a pré-existência de Jesus. Vamos ver alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era a palavra, ou o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, falando de Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo. Aquele que é o verbo estava com Deus no princípio.
Antes de Maria existir. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo que existe, existe por causa de Jesus. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito, inclusive Maria. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Olha outro texto, João 8,58. Em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer eu sou. Jesus está dizendo assim: vocês acham que eu sou mais velho do que Abraão? Quando Abraão existiu, eu já era. 2000 anos atrás Abraão existiu, de Jesus. E ele disse: eu já era, eu sou antes de Abraão. Isso deu uma cãibra no cérebro deles. Eles ficaram sem entender, como que pode ele ser antes de Abraão? É porque eles não entenderam essa dimensão divina de Jesus. Eles nunca conseguiram olhar para Jesus como pré-existente, antes da existência, antes do cosmos, antes que houvesse luz, antes que houvesse o universo, ele já existia. João 17,5 diz assim: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu sou antes. Se nós não entendermos a pré-existência de Jesus, nós não vamos compreender o Jesus bíblico. Porque o Jesus bíblico não passa a existir a partir de Maria e José. O que nós temos em Maria e José é a encarnação de Jesus. Mas a divindade e a pessoa de Cristo precede a todo o processo de reencarnação. Posso ouvir amém? Portanto, quando ele diz que, embora sendo Deus, ele está apontando para a pré-existência de Jesus antes da encarnação. Segunda lição que nós podemos aprender aqui nessa fase: a primeira é que ele é pré-existente. A segunda é que ele de fato é igual a Deus. Olha o que diz aí: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Olha o que diz a Ara: pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu sou igual a Deus. Esse é o ponto de partida. Sou igual a Deus na essência. Sou igual a Deus na natureza. O próprio Jesus no Evangelho de João vai dizer: eu e o Pai somos um. Esse é um dos ensinos fundamentais do Novo Testamento. Jesus e o Pai são iguais. Os dois são onipotentes, onipresentes, oniscientes, eternos, infinitos, todo-poderoso. Não existe uma degradação na essência do Pai para o Filho. Não existe uma limitação no Filho por ser Filho. Ele é tanto Deus quanto o Pai é Deus. Então o texto já começa dizendo: ele é Deus, portanto ele pré-existe. Ele é Deus e ele é igual a Deus. Esse é o ponto que nós temos que nos apegar aqui. Se nós não entendermos que Jesus é igual a Deus, nós não vamos compreender a salvação. Quem morreu na cruz foi Deus. Ele diz assim: eu entreguei a minha vida, disse Jesus, e eu vou tomar ela. Eu estou me entregando à morte. E ele diz: e eu vou me trazer de volta da morte. Ele ali age e pensa e fala como divino. Eu me entrego e eu mesmo vou me tirar de lá. O texto diz que Deus o ressuscitou, mas Jesus chega a dizer: eu também me dou por livre e espontânea vontade e eu me tirarei de lá. Eu sou Deus. Mas há uma terceira coisa que nós temos que aprender aqui. A primeira é que ele é Deus, portanto pré-existe ao Jesus encarnado e histórico. Segundo, que ele é igual a Deus, portanto não existe uma degradação no caráter, na natureza de Cristo. Agora eu vou entrar no ponto polêmico aí, tá bom? Terceiro, ele esvaziou de si mesmo. Nessa primeira fase nós aprendemos que ele pré-existe, portanto ele é um Deus pré-existente, que ele é igual a Deus, portanto ele tem a mesma natureza de Deus, mas em terceiro que ele simplesmente esvaziou a si mesmo. Verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Aqui nós temos duas teorias
Erradas sobre o conceito de esvaziar e uma certa. Grava aí, presta atenção. A palavra grega usada aqui é kenosis. Conceito de kenosis, de esvaziamento. Existem duas teorias erradas. Primeira teoria errada. Quando Jesus esvaziou-se a si mesmo, ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser divino. Ele deixou a sua essência divina. Portanto, Jesus deixa de ser Deus enquanto homem. Essa é uma teoria kenótica ensinada por muitos teólogos. Ele deixou de ser Deus na encarnação. Segunda teoria, um pouco mais suave. Ele não deixou de ser Deus, mas ele perdeu alguns atributos da divindade. Por exemplo, ele não é mais onipresente. Porque se eu estou aqui, eu não posso estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Como eu tenho agora um corpo, eu deixei de ser onipresente, eu não estou em todos os lugares. Eu deixei de ser, portanto, onisciente, onipotente, eu não posso fazer mais as coisas que eu fazia antes. Então, eu limitei a minha divindade. A encarnação de Cristo limita a sua divindade, estreita a sua divindade, fazendo com que Jesus fosse prisioneiro desse corpo. Então, essas duas teorias, a meu ver, são equivocadas. Ele perde a sua divindade. A segunda, ele não perde a divindade, mas ele perde alguns dos seus atributos. Eu entendo que o que está acontecendo aqui é outra coisa. Se nós lermos o verso 6 novamente, diz assim: que embora sendo Deus, não considerou, olha a expressão, não considerou que o ser igual a Deus, não levou em conta. A palavra considerar é uma palavra contábil. Não contabilizou o ser igual a Deus. Eu sou Deus, mas não vou contabilizar isso na prática. Não vou considerar. Na área diz assim, pois ele subsistindo em forma, a palavra grega aqui é morfê, forma. Ele subsistindo na forma de Deus, diz a área, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não trouxe para a prática essa forma, essa morfê de Deus. Parece que a ideia aqui é o seguinte: Jesus, ele esvazia da sua forma exterior de Deus, não da essência de Deus. Ele se manifesta entre nós, não na forma que ele é, na essência. Ele não manifesta entre nós na forma que ele estava no trono da glória. Ele se manifesta entre nós não com a mesma glória, com a mesma riqueza, com a mesma pompa, com a mesma esplendor que ele tinha lá. É por isso que Joãozinho vai dizer no capítulo 17, verso 5: torna a dar-me a glória que eu tinha antes. Então ele se despoja da forma externa que ele tinha da divindade. Ele não despoja da essência da divindade. Isso é importante entender. Jesus, enquanto homem, ele escolhe não agir como Deus. Jesus não vai usar o atributo da onipresença, da onipotência. É interessante porque lá em Lucas capítulo 4 diz que Jesus curava no poder do Espírito Santo. Ou seja, Jesus dependia do Espírito Santo para realizar milagre. E por que é que Jesus dependia do poder do Espírito Santo para realizar milagre? Ele não é Deus, ele não pode agir como Deus, é que ele escolhe, não usurpa para si esse direito de agir como Deus. Ele não faz isso. Quando Jesus disse: o Filho do Homem não sabe a hora, nem o momento que Jesus vai voltar, que ele mesmo iria voltar, ali ele está agindo como homem, não como Deus. Alguém acha que hoje Jesus ainda não sabe a hora que ele vai voltar. Não, nada a ver. Ele sabe, ele é Deus. Mas enquanto estava no corpo, ele não reivindica, não usufrui desta forma divina dele. Ele poderia, por exemplo, lá no Getsemane, não suar sangue, diante das pressões internas que a cruz estava lhe impondo. Ele não sofreria aquilo se ele agisse como Deus, mas ele não usurpa essa capacidade de Deus. Ele sofre como homem. Quando Jesus rejeita o vinagre, quando Jesus rejeita os recursos que deram a ele lá na cruz,
Ele queria sofrer o que tinha que ser sofrido como ser humano. Ele não deixou de ser Deus. Ele apenas não contabilizou isso na sua humanidade. Porque se Jesus contabiliza a divindade no momento da humanidade, ele não é homem. Hebreus vai dizer que ele sofreu todos os tipos de tentações como qualquer ser humano. E por que ele sofreu todos os tipos de tentações como qualquer ser humano? Porque ele era 100% ser humano. Uma das maiores heresias da história é tentar negar que Jesus foi 100% ser humano. Esse é um problema que nós temos que lidar seriamente. Seriamente. Primeira coisa que nós temos que aprender, queridos irmãos, é que Jesus, enquanto Deus, pré-existia. Jesus, enquanto Deus, era igual a Deus. Terceiro, Jesus esvaziou-se da sua forma externa de Deus, sem perder a sua essência divina. Terceiro lugar, quarto lugar, Jesus encarnou. Tomou a forma de homem. Fez na cruz do Calvário a sua entrada triunfal no mundo pela manjedoura. É interessante que Paulinho vai dizer em Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, grave essa palavra, nascido de mulher. Por que Paulo faz questão de dizer nascido de mulher? Porque havia alguns hereges na época de Paulo que estavam negando a verdadeira humanidade de Jesus. Jesus não é homem de verdade. Mas quando Paulo diz, ele nasceu de mulher, nada mais poderia ofuscar a ideia de que ele é ser humano do que essa afirmação. Ele nasceu de mulher. É interessante, irmãos, porque Joãozinho enfrentou um dos grandes hereges da época dele, chamado Serino. E esse herege pregava contra a natureza humana de Jesus. Porque a natureza é má. Isso é Platão, gente. Isso não é Bíblia. Platão vai ensinar isso. A natureza é má. Se a natureza é má, Jesus não poderia ter assumido a natureza humana. Porque se ele assumisse a natureza humana, a sua natureza humana seria corrompida por essa maldade. Então Jesus foi aparentemente humano, mas não verdadeiramente humano. Olha o que João vai escrever na sua primeira carta. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus dessa forma. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele veio e agora já está no mundo. Toda vez que alguém nega que Jesus veio em carne, ele tem um corpo humano, esse não é de Deus, isso é anticristo. Por que Joãozinho vai falar isso? Porque no tempo dele, alguns teólogos estavam negando a realidade de que Jesus é carne. Ele nasceu, ele é humano. Se você não confessa que ele veio em carne, se você não confessa que ele é humano, você não é cristão. É isso que João está querendo dizer aqui. Ele encarnou. A encarnação de Jesus nada mais foi, queridos irmãos, do que uma grande troca. Olha o que diz aí, queridos irmãos, voltando aí, por favor. No versículo 8, no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele troca a pompa da glória para viver como servo. A encarnação é Cristo deixando o seu status glorioso para agir como um servo do ser humano, como um servo de todos nós. Isso nos faz lembrar Isaías 53, que eu li aqui no início do culto. Mais uma vez eu faço o apelo. O culto não começa às 7h10, 7h15, 7h20. O culto começa às 19 horas. Se você não chegou às 19 horas, você não ouviu a leitura de Isaías 53. Isaías 53 trata do servo sofredor. Jesus, ele faz uma troca. Que troca, hein? O Kyrios, Senhor no grego, toma a forma de doulos, servo no grego. O Kyrios agora é doulos, é escravo. Ele troca o status de Kyrios, de Senhor,
para o status de escravo doulos, ou seja, o que Jesus está fazendo é deixar o trono da glória para se manifestar na forma de servo. Essa é, de fato, a grande troca de Jesus. Como eu disse no meu sermão semana passada, Jesus Cristo, ele inaugurou um novo modelo de liderança, o líder como servo. Foi isso que ele fez. Deixa eu passar para frente. Fiquei muito tempo aqui no primeiro ponto. A primeira fase vai do trono do Pai à manjedoura. Ele pré-existia a sua encarnação, ele é igual a Deus, ele esvaziou a si mesmo e ele tomou a forma de servo. Ele encarnou, ele fez a grande troca. Mas a segunda fase que eu observo aqui nesse texto é a fase que vai da manjedoura até a sepultura. Do trono do Pai até a manjedoura, encarnação. Agora, da manjedoura até a sepultura. Olha o que diz aí o verso 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, no forma morfê, na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente enquanto viveu até a morte e morte de cruz. Nessa fase podemos aprender duas coisas. Primeiro, sua vida como servo. Jesus viveu como servo. Como eu disse aqui, Jesus inaugura um novo modelo de líder. O líder servo. Ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. De que maneira Jesus Cristo serviu? Qual foi a forma que ele serviu? Ele serviu ensinando, ele serviu curando, ele serviu libertando os cativos e oprimidos, ele serviu expulsando o demônio, ele serviu ressuscitando os mortos, ele serviu dando vista aos cegos, ele serviu pregando a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. Olha o que diz Lucas capítulo 4, verso 16. Ele foi a Nazaré, Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Como era seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação das vistas aos cegos, libertação dos oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, o que Jesus fez aqui nesse mundo? Da manjedoura até a sepultura, servir. Ele não veio aqui para buscar ostentação. Jesus não estava em busca de aplausos. Capítulo 7 de João, os irmãos carnais de Jesus falam assim: você tem que ir para Jerusalém e operar os milagres que você opera lá em Jerusalém, porque quando você chegar em Jerusalém e fazer todos esses milagres, eles vão aplaudir você, eles vão dar aplauso a você, vão glorificar você. Jesus respondeu aos seus irmãos carnais, literalmente carnais: a minha hora não chegou de entrar em Jerusalém. Minha hora não chegou de estar em Jerusalém. Eu vim para servir. Talvez um dos textos mais emblemáticos e que ilustra melhor essa vida de servo de Jesus é João 13. Quando Jesus pega a bacia e a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E ao fazer isso, lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo: é isso que vocês têm que ser para o mundo. Vocês têm que ir para o mundo com uma bacia na mão e uma toalha. Vocês não têm que ir para o mundo buscando fama, buscando poder, buscando glória, buscando matéria-prima, fama. Vocês têm que ir para esse mundo com uma toalha e uma bacia. O líder servo é aquele que anda com uma toalha e uma bacia. Ele assumiu a forma de servo. E é interessante porque no contexto do Novo Testamento, a palavra servo, ela não tem o conceito que a gente tem hoje, ela é muito mais radical. Os servos eram os escravos, que tinham um dono.
que apanhava, não tinha a vida de um cidadão normal. Escravo, mulher e gentio era considerado por judeus a mesma coisa. Valia nada naquela época. Jesus, ao dizer eu vim para servir, ele está escolhendo o pior adjetivo para ele. Ele está escolhendo o pior status para ele. Nós não temos orgulho de ser servo. Nós queremos estar na pompa. Queremos estar no outdoor desse mundo. Queremos que nos aplaudam. Queremos fama. A igreja evangélica está perdendo a ideia básica de que a nossa função básica nesse mundo é ser semelhante a Jesus. Filipenses 2,5 vai dizer que nós temos que ter a mesma atitude, a mesma mentalidade de Cristo. Se o tema dos versos 6 ao 11 é obediência, então seja como Cristo. Aprenda como Cristo. Haja como Cristo. Mas uma segunda coisa que aprendemos aqui. Primeiro, que nós aprendemos aqui, é que sua vida de servo. Nessa fase que vai da manjedoura à sepultura. Segundo, sua vida como Salvador. Jesus não foi apenas um servo bom. Muitos grandes homens desse mundo elogiam Jesus e diz que Jesus é um exemplo para a humanidade. Mahatma Gandhi, o grande pacifista hindu, prêmio Nobel da Paz, ele amava o exemplo de Jesus. Mas Jesus é mais do que um bom homem. Jesus é mais do que um grande sábio. Muitos filósofos olham para Jesus como um grande sábio, mas isso não basta. Ele não é apenas um sábio, um mestre, um caridoso, um generoso, um misericordioso, um filantropo. Ele não é apenas um curador, ele é salvador. Aqui está o eixo fundamental da vida de Cristo. Ele salva. A palavra grega salvação é souzo, da onde vem o nosso termo, nosso sobrenome aí, Souza, né? Souza é salvação. Jesus é Salvador. Se nós perdermos de vista a ideia de Cristo como Salvador, nós não entendemos a pessoa de Cristo. Jesus não encarnou para ser um bom homem, um líder exemplar. Jesus não encarnou para ser um filósofo como Sócrates, Platão e Aristóteles. Jesus encarnou para ser o Salvador. Lucas 19:10 diz: eu vim para salvar os perdidos. Eu não vim, disse os evangelhos, para os sãos, mas para os doentes. Eu estou nesse mundo é para salvar as pessoas. E o trabalho de Salvador, ninguém na humanidade pode fazer a não ser Ele, só Ele. A Bíblia diz em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Qual alma nunca pecou? A Bíblia diz que olhando nos céus, Deus não viu nenhum justo sequer. Toda a humanidade está debaixo da condenação, porque toda a humanidade é pecadora. Paulinho, em Romanos capítulo 1, do capítulo 1 ao 3, ele diz que todos são pecadores, judeus e gentios. Ninguém escapa. Todos nós somos merecedores da ira, da condenação. Há uma forma de sair disso? Jesus, o Salvador. Somente Ele. Somente por meio da cruz substitutiva, morrendo no nosso lugar. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, 3 ao 4. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Romanos 8:34. De que Cristo morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. 2 Coríntios 5:14 ao 15. Diz que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado. Na cruz do Calvário foi feita a grande troca. Ele pegou os meus pecados e tomou para si. E pegou a sua justiça e me entregou.
Quando Deus olha para você agora, o que é que Deus vê? Deus não vê você. Deus vê Cristo em você. Nós somos aceitos diante de Deus por causa de Cristo. Justificados por causa de Cristo. Reconciliados por causa de Cristo. Adotados por causa de Cristo. Quando a ira de Deus vem sobre nós, Ele não nos vê, Ele vê Cristo. Quando o diabo vem sobre você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 11. Somos lavados no sangue do Cordeiro. A salvação blindou você. Posso ouvir amém? A salvação blindou você. A salvação protegeu você. Eu não poderia salvar a mim mesmo. Não existe salvação. A teologia espírita peca porque ela acredita que eu posso me salvar fazendo bem. Se eu for um bom homem nessa geração, um bom pai, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, um bom cidadão, isso vai ser contabilizado para que na próxima reencarnação eu volte um pouquinho melhor. Ou seja, tudo depende de você. Mas a salvação de Cristo diz: você não pode fazer nada por você mesmo, porque não existe bem em você, só existe maldade. Você nasceu em pecado. Todos pecaram, estão destituídos e separados da glória de Deus. A cruz de Cristo tem dois aspectos. Primeiro, é uma cruz substitutiva. Ele morre no meu lugar na cruz. Segundo, tem um aspecto subjetivo. É a cruz inclusiva. Eu morri com Cristo. Olha o que diz Romanos 6, 3 ao 4. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Nós morremos com Cristo. Quando Cristo desceu à sepultura, metaforicamente, espiritualmente, eu desci também. Quando Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Somos nova vida. E Paulinho vai dizer em Efésios 2,6 que nós também fomos exaltados com Cristo e assentados nas regiões celestiais. Portanto, da manjedoura até a sepultura, Jesus viveu como servo, mas Ele também viveu para ser o Salvador. Não apenas foi um servo modelo, o líder modelo, o sábio modelo, o exemplo para todos nós, mas Ele é mais do que isso. Ele foi o nosso Salvador. Quero encerrar com um terceiro ponto. Primeiro, a fase que nós encontramos aqui é do trono do Pai à manjedoura. Ele era Deus, pré-existia como Deus, igual a Deus, esvaziou-se da sua forma externa de Deus, encarnou-se na manjedoura. Depois vai da manjedoura à cruz. Ele viveu entre nós como servo, à semelhança de homens, sofreu, foi esbofeteado. No Getsêmani, Jesus sentiu até solidão. Virou para os seus discípulos e disse: vocês não puderam ficar comigo nem uma hora? Jesus cobrou presença. Não é isso que os amigos fazem? Você me abandonou, hein? Jesus também disse para os discípulos: vocês me abandonaram? Vocês não estão presentes. Ele agiu como homem, viveu como homem, mas ele como homem nos salvou. O homem perfeito. O homem perfeito. Mas em último lugar, a terceira fase é a fase que vai da sepultura ao trono da glória. Vamos relembrar? Do trono do Pai, a manjedoura, da manjedoura à sepultura, da sepultura ao trono do Pai, ao trono da glória. É isso que nós vamos ver aí, queridos, no verso 9 ao 11. Olha aí o verso 9. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Primeira coisa que nós temos aqui, vamos ver o que nós podemos aprender aqui, queridos irmãos. Primeiro, ele ressuscitou. Essa é a primeira coisa. O texto diz: por isso Deus o exaltou. O verso 8 fala da morte na cruz. O verso 9 fala da ressurreição. Deus o exaltou. Para Deus o exaltá-lo, ele teria que ter ressuscitado.
Existe um debate entre os teólogos. Qual é mais importante? A morte ou a ressurreição de Cristo? Há aqueles que focam na morte. O centro do cristianismo é a morte na cruz. Não é isso? O catolicismo romano foca muito nisso. Por isso que em toda a igreja católica romana você vai encontrar o que lá? Hoje, basicamente, eles tiraram os santos. Mas tem uma coisa que permanece lá até hoje. O que é? O crucifixo. E o que é o crucifixo? O crucifixo é a cruz de madeira e o boneco representando Jesus, com o braço aberto, coroa de espinhos, sangue descendo, não é isso? Na testa, sangue no peito, cravos, sangue onde tem os cravos. Essa é a figura do catolicismo romano. Qualquer igreja católica que você entrar hoje, pode não ter santo, mas isso vai estar lá. Porque o foco está na cruz. Paulinho vai dizer no capítulo 15 de Coríntios, parece que Paulo está dizendo que o foco é a ressurreição. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então muitos acreditam que o centro do cristianismo não é a morte, mas a ressurreição. Eu acho que isso é problemático. Porque eu não tenho como separar a morte da ressurreição. É como dois lados de uma mesma moeda. De um lado tem a morte e do outro a ressurreição. Eu só posso falar da ressurreição de Jesus se eu falar da eficácia da sua morte. Porque a grande estratégia do diabo era impedir o quê? Que Jesus morresse. Embora essa lenda que dominou o meio evangélico, de que o diabo fez festa no inferno com a morte de Jesus, ainda exista no imaginário e na cabeça de muita gente, ela é mentirosa e não se sustenta na Bíblia. Nunca se sustentou na Bíblia. O maior alvo e a maior estratégia do diabo é impedir a cruz. O maior alvo do diabo é impedir a cruz. Ele não queria que Jesus chegasse na cruz, porque a cruz seria o checkmate. Na cruz, Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Então ele não pode chegar na cruz. Toda a estratégia do diabo foi impedir a cruz. O que nós vemos em Mateus 4, nos 3 atos da tentação, é o diabo tentando tirar Jesus do caminho da cruz. A angústia de Jesus no Getsemane foi exatamente por causa das pressões do inferno, para que ele não morresse na cruz. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tira de mim essa missão de morrer. Então ele tinha que morrer. Mas a morte leva à ressurreição. Porque se ele morre na cruz e ele fica na sepultura, não faz sentido. Eu estava numa conferência de teologia em São Paulo. E lá estava um dos maiores teólogos do século XX, Dominique Crossan, que desenvolveu lá nos Estados Unidos o chamado Seminário de Jesus. E eu lembro que uma pessoa perguntou para ele, estava bem próximo, eu estava na primeira cadeira, era um auditório mais ou menos igual esse, maior um pouco, perguntaram para ele se Jesus havia ressuscitado. Ele disse: eu custei acreditar que Jesus existiu, você ainda quer que eu acredite que ele ressuscitou? Aí é pedir demais. Muitos teólogos não acreditavam na ressurreição de Cristo, e não acreditam. Um dos maiores teólogos do século XX, Rudolf Bultmann, alemão, ele não acreditava na ressurreição histórica, real de Jesus. Negar a ressurreição, Paulinho vai dizer em 1 Coríntios 15, é anular a mensagem da salvação. Se ele não ressuscitou, tudo que nós pregamos não tem sentido. Então nós temos que pensar na morte e na ressurreição como dois lados da mesma moeda. Ele precisava morrer, esmagar a cabeça da serpente, nos substituir na cruz, porque todo aquele que pecar morrerá, está lá em Romanos, toda alma que pecar terá que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele tinha que morrer, mas ele tinha que ressuscitar. Se ele não morresse, não havia expiação substitutiva. Se ele não ressuscitasse, não haveria vitória sobre a morte. Ele tinha que morrer para vencer o diabo e ele tinha que ressuscitar para vencer a morte, o último dos inimigos. Portanto, Jesus ressuscita dos mortos, sai da sepultura. Os evangelhos dizem que quando o fenômeno da ressurreição aconteceu, muitas pessoas ressuscitaram junto com ele e apareceu para algumas pessoas.
O que deixa claro que quem ressuscitou era alguém daquela geração. Porque se aparecesse alguém de outra geração, ninguém ia reconhecer ele como sinal da sua ressurreição. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que ele ressuscitou. A segunda coisa é que Jesus foi exaltado, verso 9 aí. Por isso Deus o exaltou, depois de ressuscitado, obviamente. Deus o exaltou. E nós temos que entender que a ideia da exaltação de Cristo é fantástica. O que está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 9 ao 11? Diz assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Jesus foi subindo na frente deles, e uma nuvem encobriu Jesus. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. E eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram. Ele foi exaltado na frente de todos, elevado às alturas. Deixa eu tentar aqui explicar 3 heresias importantes que a gente tem que tomar consciência dela. A primeira heresia é nós acreditarmos que, enquanto Jesus estava na terra, ele perdeu todos os seus atributos. Expliquei isso quando eu falei da kenosis, do esvaziamento. Então, essa é a primeira heresia. Jesus, quando se transformou homem, perdeu seus atributos. Segunda heresia, que nós temos que pensar nela, é que logo após a exaltação, Jesus deixou de ser homem. Essa é a outra heresia. Muita gente acha que quando Jesus sobe ao céu, ele deixou de ser homem. É como se ele julgasse essa carcaça fora e falou: ô miséria de corpo, sai de mim, zica. Não quero esse corpinho ruim. Ô corpinho excomungado, sai fora. Não. Quando Jesus ressuscita e é exaltado, ele sobe com o corpo glorificado. Um dos termos importantes para explicar isso é o termo primogênito. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, ele está falando, ele ressuscitou como o primeiro homem a ressuscitar, para que vocês sejam os próximos. Ele é o primeiro e nós somos os próximos. É por isso que Joãozinho vai dizer: como ele é, seremos. Então hoje Jesus permanece com o corpo humano glorificado. Muita gente não consegue entender isso. Houve teólogos que negaram isso. E Jesus deixou de ser humano. Essa é uma heresia perigosa. Então grave isso. Jesus hoje tem corpo humano glorificado, que é o mesmo corpo que eu e você vamos ter. Mas há uma terceira heresia. É que por causa do corpo humano que Jesus subsiste nele hoje, Jesus está limitado. Jesus perdeu definitivamente, por exemplo, o atributo da onipresença. Eu ouvi um pastor, meu professor de doutrina bíblica, falar isso no seminário em 1983. Na sala de aula, eu estava lá. Baixei a cabeça e falei: meu Deus, eu sempre fiz o dever de casa. Eu nunca fui aquele aluno que foi pego de surpresa na sala de aula. Eu sempre estava adiantado diante dos assuntos que estavam sendo ensinados. Então, quando ele falou isso, na hora eu já bloqueei. Falei: não, Jesus não teve a humanidade de Jesus, não prejudicou a sua divindade, em sentido algum. Absolutamente. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ao ser exaltado, ele foi exaltado como 100% Deus, 100% homem. Jesus hoje subsiste na eternidade como homem e como Deus. Irmãos, entenderam isso? Posso ouvir bem? Estou encerrando, gente. O que nós temos que entender? Muita gente acha que, de fato, Jesus, a partir da ressurreição e exaltação, ele passou a ter uma coisa que não tinha antes.
Então, na eternidade, Jesus não era subordinado ao Pai. A partir da encarnação, morte, ressurreição e exaltação, Jesus agora é subordinado ao Pai na eternidade. Essa é uma discussão teológica que é feita, inclusive, por Wayne Grudem. Ele defende a subordinação eterna de Cristo. Porém, o Wayne Grudem defende que Jesus era subordinado ao Pai na eternidade e ele continua subordinado ao Pai depois da exaltação. A tese de Grudem foi questionada no Brasil pelo Frank Ferreira, bateu muito em cima disso, mas são muitos os teólogos que defendem que Jesus, na eternidade, ele é subordinado ao Pai. Por isso o Pai o envia. Ele obedece ao Pai e ele vem, porque ele já havia uma subordinação eterna. Essa subordinação não diminui a igualdade de Jesus do Pai, em essência, em dignidade e etc., em status, mas havia uma subordinação no plano eterno de Deus. Não tenho dificuldade nenhuma de acreditar na ideia de que o Filho já era subordinado ao Pai e ainda continua subordinado ao Pai depois da ressurreição. Porém, esse é um assunto que ainda quero aprofundar um pouco mais. Eu não vejo dificuldade de acreditar na tese de Wayne Grudem, de Bruce Ware e muitos outros teólogos que defendem isso. Vou encerrar, gente. Como diz o Nicodemos, toda vez que o seu pastor falar que vai encerrar, não acredita. É mentira dele, é fake news. Mas eu vou encerrar. Eu vou encerrar com o último pontinho aqui. Primeiro, nós vimos que ele ressuscitou, segundo que ele foi exaltado. E terceiro e último, nessa terceira fase aprendemos que ele reina soberano, verso 10, 9 e 10. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. É interessante porque lá em Mateus 28, Jesus já havia dito logo após a ressurreição. Jesus disse, aproximou-se e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Logo após a ressurreição, Jesus então já recebe toda a autoridade. Não significa que ele não tinha essa autoridade. Essencialmente ele tinha. Mas no plano eterno da salvação, a partir da morte e ressurreição, de completar o papel que o primeiro Adão fracassou, ele então é premiado com toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o ponto aqui, que nós não podemos esquecer. Olha o que diz Apocalipse 1:5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, grava aí, e o soberano dos reis da terra. Ele, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constitui reino de sacerdotes para servir a Deus. Portanto, Jesus agora reina soberanamente. Né? É interessante porque do verso 6 ao 8, nós vemos o que Cristo fez. O que Cristo fez? Né? Deixou o trono da glória, não usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de servo, encarnou, viveu entre nós, morreu, nos salvou. Não é isso? Tudo isso foi Jesus que fez. Mas a partir do verso 9, já não é mais Jesus o sujeito da ação, é o Pai. Por isso Deus o exaltou. Do 6 ao 8, Jesus está agindo. Do 9 ao 11, o Pai age, exaltando Jesus. O Pai age, dando o nome de Jesus acima de todos os nomes. O Pai age para que todos os joelhos se dobrem. Se a igreja tem como confissão de fé básica Jesus é o Senhor, o Pai vai fazer com que todo o cosmos, o universo, confesse Jesus é o Senhor. Os ateus terão que dizer naquele dia, Kyrios Christos, Cristo é o Senhor. O diabo terá que dizer, Kyrios Christos, Jesus é o Senhor. O desfecho desse hino cristológico é mostrar que aquele que desceu do trono para a manjedoura, saiu da manjedoura para o sepulcro, saiu do sepulcro para o trono da glória de Deus. Jesus venceu para ser o nosso Rei soberano. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade absoluta. Posso ouvir amém? Então que nós entramos agora no mês do Natal.
Um dos meses mais bonitos do ano, né? Amo o mês do Natal. Não seria melhor a gente iniciar o mês falando de Jesus Cristo, que deixou o trono da glória até a manjedoura, da manjedoura ao sepulcro e do sepulcro ao trono do Pai, ao trono da glória. Esse é o Jesus que a igreja celebra. Esse é o Jesus que você tem que celebrar no seu Natal. Ainda que Jesus de fato não nasceu dia 25 e não nasceu mesmo, mas já que a humanidade para celebrar essa data tão linda e tão maravilhosa, pare para refletir sobre esse Jesus. Nessas 3 fases, gostaria que você se inscrevesse no YouTube da igreja, para você ouvir novamente com paciência e anotar os pontos. Eu estou trabalhando com o meu PG, para que todos eles criem o hábito de ouvir o sermão de novo, aqui no culto e depois em casa. Eles estão ouvindo? Provavelmente não. Mas eu estou lutando, eu estou insistindo com os meus discípulos lá. Não está fácil, né? Galera do meu PG. Eu preciso que vocês me ajudem. Ouça lá, né? Para dar um exemplo para todos nós aí. Posso ouvir amém? Vamos colocar de pé. Hoje eu passei bastante do meu tempo, mas eu queria muito fazer essa exposição no início de dezembro, esse mês tão importante, onde nós celebramos o Natal, a pessoa de Cristo, a encarnação de Cristo. Pai bendito, essa palavra de hoje tem como objetivo firmar na nossa memória quem é de fato Jesus. Quais são as fases que nós encontramos da sua pessoa. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por podermos celebrar a presença de Jesus, por podermos celebrar o poder de Jesus, por podermos celebrar a obra de Cristo juntos como igreja. Que esse seja um mês maravilhoso, onde cada pessoa pare um pouquinho para refletir sobre quem é Jesus. Princípio fundamental e o princípio epistemológico. Eu que eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar por alguns